O bolsonarismo, como vocês sabem, ele criou uma série de personagens fruto da antipolítica. Mas isso não é um fenômeno típico do bolsonarismo. Antes, e praticamente toda a eleição, surgiram os excêntricos na política. Ronaldo Esper, aquele que roubou peças no cemitério da Consolação. Batoré, que hoje é um bolsonarista fervoroso. Alexandre Frota, ator pornô. Rita Cadillac tentou entrar na política. Marcelinho Carioca está tentando até hoje. A lista é imensa. Há muitas pessoas que querem usar a sua fama para alavancar e entrar nos três poderes. Desde as manifestações de 2013, ali aonde foi por conta de uma reivindicação de 20 centavos, as manifestações tomaram outros contornos dos quais a história não prevê. Surgiram ali MBL, o Movimento Brasil Livre, e uma série de jovens radicais à direita que foram impulsionados pela propaganda ideológica da superestrutura do antipetismo. Surgiram figuras ali como Kim Kataguiri, Fernando Holliday. Esses dois gostam de se vangloriar que não frequentaram escolas. Quinta Kataguiri, por exemplo, largou a universidade porque tudo que era ensinado ali ele já sabia, ele já conhecia. Fernando Holliday como é que eu posso dizer, um negro de direita, vamos dizer assim, que é contra os direitos dos negros, as cotas raciais, por exemplo. Então foram surgindo, percebem, essas pessoas que logicamente foram à direita e hoje eles não são mais crianças, já são homens já formados, bem adultos, e que estão aí sofrendo, debandaram do barco do bolsonarismo, agora estão sofrendo as consequências da escolha que fizeram. Recentemente o MBL fez uma pesquisa, deixa eu só arrumar o óculos aqui, fizeram uma pesquisa para possíveis nomes e trouxeram o Danilo Gentili, aquele apresentador de televisão que vive do escárnio. Afinal de contas, ele não faz humor, ele faz escárnio, que é tirar sarro dos outros e ser quase que um sadomasoquista. Vamos lembrar que Danilo Gentili é aquele que disse que a população deveria invadir o Congresso e bater em cada um dos congressistas ali. Não deve ser feito isso. O que há na política é o que impera, e isso existem várias correntes filosóficas que vão falar como pragmatismo, o justnaturalismo ou contratualismo, que deve prevalecer a racionalidade. Ele não percebe o que é isso, ele não sabe o que é isso, ele é burro, mas ele utiliza da irracionalidade, porque ele é um adulto que não cresceu, para se promover e crescer mediante a fama de um Brasil que gosta de assistir esse tipo de gente. Nosso país tem um processo educacional muito fraco em comparação a outros países. E a nossa elevação espiritual, que eu quero dizer, o nosso crescimento intelectual, como Anísio Teixeira disse que era preciso disciplinar o pensamento do brasileiro de modo que ele ganhe autonomia para atuar como cidadão, esse fato ainda não chegou. Ou como, por exemplo, falar do Immanuel Kant, o esclarecimento,
Muitos ainda não alcançaram esclarecimento e vivem à base da covardia sobre a tutela de outrem. Ou seja, sempre espera um Dom Sebastião vir aqui para nos salvar. É nesse cenário de horror, em meio à pandemia, que essa pesquisa que eles encomendaram, ele conseguiu atingir 4%. E ele estava junto ali com Amoedo, João Dória, Luciano Huck. Qual que é a diferença dele para essas outras pessoas? Essas outras pessoas têm os seus posicionamentos ideológicos, são de direita, mas são pessoas sérias, não são pessoas palhaço de circo, sei lá, uma coisa assim nesse sentido. Então, é assustador que um ser como esse tenha tantos votos. Na verdade, não é assustador, porque se a gente analisar todo o processo político histórico de desenvolvimento do nosso país, veremos que nós somos escravos de um sistema educacional que vai criar seres autômatos. E a educação é um setor de reprodução da sociedade. Ela é um aparelho ideológico do Estado, como disse o filósofo francês Louis Althusser. Sendo um aparelho ideológico, logicamente que ela vai representar os anseios da classe dominante. E quais são os anseios da classe dominante? Criação de sujeitos aptos para o trabalho. Até a nossa Constituição diz isso. O que é o desenvolvimento de uma educação para a cidadania? Um homem apto para o trabalho. O neoliberalismo abraçou isso de uma maneira incisiva e é justamente isso que eles fazem. Formação rápida, mais aligeirada de cursos universitários que só entregam o diploma, mas não tem de fato uma formação humana, espiritual grande. É uma educação puramente técnica para atender o interesse de como parafusar algo. Somente isso. E é justamente essas pessoas que muitas podem dar voz a esse Danilo Gentili, e assim como outros humoristas, outras pessoas excêntricas nas políticas. Falta aí um critério de análise, de leitura de mundo, como diz Paulo Freire, de uma leitura da realidade mais criteriosa. Mas em uma sociedade que tem como padrão central, que organiza toda a vida social, o capital, a formação humana ela não vai prevalecer, até porque não é de interesse. O que vai prevalecer é justamente o seu contrário. É você correr atrás do seu dinheiro e nos seus tempos de descanso você se assistir esses programas que te divertem. E aí entra a figura de Danilo Gentili. Então, esse sentimento de antipolítica, como o Dória, quando foi eleito em São Paulo, ele utilizou muito bem isso. Eu não sou um político, eu sou um gestor. Caiu bem. Por quê? Surfando na onda do antipetismo, todos eles conseguiram os seus carguinhos. E o bolsonarismo ele segue o mesmo caminho da reprodução, o mesmo caminho do antipetismo, a mesma onda reproduzida pelos aparelhos ideológicos do Estado. É nesse sentido que, e nesse contexto que Bolsonaro é, vamos dizer, um gerador de Danilo Gentili. É complicado, dentro desse sentimento da antipolítica, eles não conseguem perceber que a solução dos problemas sociais, ela só pode ser dentro da política. Que a nossa organização de vida só pode ser organizada dentro da política. O homem é um animal político, já disse Aristóteles. E dentro da polis,
vivendo na polis, ele resolve sua individualidade dentro da coletividade. Não é possível resolver única e exclusivamente um problema meu. Se eu estou na sociedade, se eu estou na cidade, se eu estou num país, o problema é resolvido ali dentro daquele conjunto. Mas eles não conseguem entender dessa forma. Herdeiros aí de um neoliberalismo que põe acima de tudo o indivíduo, com aquele lema mais liberdade, menos Estado, acreditam eles que é possível o indivíduo resolver tudo sem depender dessa coletividade. É um engano, é um erro. Mas eles levam a cabo essa ideologia que está se transformando em um modo de vida. No final de tudo, essa antipolítica é uma burrice, porque ela propaga algo impossível de fazer. Até dizer antipolítica já seria errado, porque nossa vida social é organizada na sociedade e que, portanto, estamos dentro da cidade, organizados por leis e regras, então nós temos que organizar a nossa vida dentro dessa lógica. Mas eles não compreendem assim. É isso, pessoal. Se inscreva no canal aí, ajude a gente a chegar a 1000 inscritos. Nós estamos nessa missão, estamos quase chegando lá. Até mais. Foi ele sim, que diante das mortes sorriu, dizimou os sonhos de 300 mil, transformou em cemitério o Brasil. Foi ele sim, sabotou a vacina, ignorou a medicina e vendeu cloroquina como se fosse cura. Chamou o nosso luto de frescura. Foi ele sim, minimizou a pandemia, mandou o povo pra rua na falsa dicotomia entre vida e economia. Foi ele sim, liberou armamento e muita munição, enquanto disparavam mortes e faltava caixão. Mas não, se hoje somos párias, líderes em mortes, ameaça sanitária, não foi por mera sorte, nem azar. Foi ele sim, e há de pagar. Foi ele sim, e há de pagar. Foi ele sim, que diante das mortes sorriu, dizimou os sonhos de 300 mil, transformou em cemitério o Brasil. Foi ele sim,
sabotou a vacina, ignorou a medicina e vendeu cloroquina como se fosse cura. Chamou o nosso luto de frescura. Foi ele sim, minimizou a pandemia, mandou o povo pra rua na falsa dicotomia entre vida e economia. Foi ele sim, liberou armamento e muita munição, enquanto disparavam mortes e faltava caixão. Mas não, se hoje somos párias,